No início dos anos 60, dois homens se reúnem no bairro italo-americano de Little Italy, em Nova York. Esses dois homens são Joe Bonanno, chefe da família Bonanno, uma das famílias criminosas mais poderosas dos Estados Unidos, e Joe Colombo, um dos líderes da família Profaci, outra das grandes famílias mafiosas de Nova York. Esse encontro tem um objetivo: Joe Bonanno quer convencer Joe Colombo a assassinar diversos líderes da chamada Comissão. Esses homens são Carlo Gambino e Tommy Lucchese, chefes de outras grandes famílias de Nova York, Stefano Megadino, de Buffalo, e também Frank DeSimone, de Los Angeles. Só que o Joe Bonanno acaba sendo traído pelo Joe Colombo, que entrega esse grande plano para os outros chefes das famílias mafiosas, e em troca ele recebe um assento na comissão e a liderança da família Profaci, que era liderada por Joe Profaci, morto havia pouco tempo. Mas você, do outro lado, deve estar se perguntando o que diabos tudo isso tem a ver com o Poderoso Chefão. Bom, tem a ver que essa cena que eu acabei de descrever é justamente a cena de abertura da série The Offer, do Paramount Plus, que conta justamente os bastidores da produção de O Poderoso Chefão, um grande clássico do cinema, que nesse ano de 2022 completou 50 anos do seu lançamento. Oi, eu sou Henrique Massaro, esse aqui é o Troca Letras, canal criado por mim para discutir os diversos aspectos das grandes histórias do cinema e das séries de televisão. Hoje a gente vai falar sobre The Offer, mas antes disso não esquece de deixar o like aqui no vídeo, comentar aqui embaixo o que está achando desses conteúdos e, claro, não te esquece de te inscrever no canal e ativar as notificações. Essa última parte é muito importante para que vocês não percam os conteúdos que eu lanço aqui, pelo menos 2 vezes por semana. A partir de agora estou fazendo essa frequência de 2 vídeos por semana. Bora falar então sobre The Offer, essa série que conta os bastidores da produção de O Poderoso Chefão, uma produção que é recheada de diversas histórias bem interessantes, bem pitorescas, e essa série aí, que é uma série de ficção, se propõe a contar esses bastidores. A série, como eu falei, está disponível na Paramount Plus. A Paramount é a produtora de O Poderoso Chefão, mas vamos entrar em mais detalhes sobre isso a seguir. A pergunta que está na capa desse vídeo aqui é o seguinte: The Offer é real ou é fake? Essa história é fidedigna com o que aconteceu na produção de O Poderoso Chefão? Essa é uma série de ficção, isso precisa ser dito, não é uma série documental, não é documentários com entrevistas, é uma série de ficção para contar essa história baseada em fatos reais. E é uma série que desde o início deixou claro ali que tomaria liberdade com os fatos, o que muitas vezes quer dizer distorcer os fatos reais, o que realmente aconteceu. Porém, em muitos desses casos que acontecem aqui nessa série, essas liberdades são tomadas para fins dramáticos, para dar uma exagerada no que realmente aconteceu. Acho que funciona desde que sirva a narrativa, como a gente sempre fala aqui, mas em outros casos eu acho que a série pesou bastante a mão, distorceu demais o que aconteceu, e eu vou entrar nesses detalhes mais adiante nesse vídeo. Uma das alterações que a série faz acontece justamente nessa cena de abertura que eu descrevi aqui no início, mas esse é um dos casos em que, na minha opinião, faz sentido fazer alterações com a história original para fins dramáticos, para que, como eu falei antes, a narrativa faça sentido. Na verdade, o Joe Bonanno e o Joe Colombo nunca se reuniram pessoalmente, só os dois, para tratar desse plano que o Bonanno tinha de derrubar diversos chefes das famílias mafiosas. O que aconteceu, na verdade, foi que o Joe Profaci, que era um antigo aliado da família Bonanno, apesar dele ser o chefe da sua própria família, ele tinha morrido, e quem assumiu o seu lugar foi o Joe Magliocco. Sim, tem bastante Joe nessa história: Joe Bonanno, Joe Colombo, Joe Profaci, Joe Magliocco. O Magliocco assumiu a família Profaci, mas ele teve um lugar negado, ele teve seu assento negado na comissão. A comissão era um grupo fundado lá atrás pelo Lucky Luciano e que reunia os principais chefes da máfia italiana no país. Em Nova York, esses chefes formavam as 5 famílias, que nessa época aqui, tradicionalmente, eram Bonanno, Profaci, Gambino, Genovese e Lucchese. Joe Bonanno tinha interesse de tomar para si vários dos negócios que eram chefiados por outras grandes famílias. Ele conspira com o Joe Magliocco, prometendo que aí ele seria o seu braço direito. O Joe Magliocco, ele sim vai até o Joe Colombo, que era um dos homens fortes ali da família Profaci, e dessa vez aí sim o Joe Colombo vai até os outros chefes e confessa e conta esse plano todo que estava sendo tramado. Os outros chefes, por sua vez, se dão conta que esse plano não devia ter sido bolado pelo Joe Magliocco, e sim pelo Joe Bonanno,
O que eles fazem, eles acabam afastando o Joe Magliocco, obrigam ele a se aposentar, não poder chefiar mais a sua própria organização, dão o poder para o Joe Colombo e o Joe Bonanno acaba se escondendo em função de tudo isso que aconteceu. Ele volta para Manhattan em outubro de 64, mas no dia 21 daquele mês, no dia em que ele ia depor em frente ao grande júri, ele acaba sendo sequestrado. Boa parte de tudo isso que eu tô falando eu sei porque tá devidamente descrito, documentado aqui nesse livro, Honra Teu Pai, do Gay Talese, um dos meus livros preferidos. Esse livro ele é fundamental para entender tanto a história do jornalismo literário, quanto da própria máfia nos Estados Unidos, do próprio crime organizado na América do Norte, porque esse livro, publicado em 67, ele acompanha a jornada do Bill Bonanno, filho do Joe Bonanno, que tem que assumir o poder. Ele era conselheiro da família, tem que assumir o poder durante o período em que o seu pai está desaparecido, e esse livro conta diversos detalhes de toda a guerra que aconteceu por conta disso, e ele é fundamental, como eu falei, para entender como essas organizações funcionavam e até onde os seus tentáculos iam. Eu recomendo a leitura desse livro para todo mundo, mas o importante aqui para esse vídeo é entender que o Joe Colombo, esse cara que eu acabei de dizer que tomou o poder da família Profaci, ele funda em 1970 a Liga Ítalo-Americana de Direitos Civis. Isso é importante para a produção de Poderoso Chefão e para a série The Offer, porque essa liga que se propunha a lutar pelos direitos ali civis, né, como o próprio nome diz, dos italo-americanos, né, dos descendentes de italianos nos Estados Unidos, ela foi uma grande pedra no sapato, entre as muitas pedras no sapato que a produção de Poderoso Chefão encontrou. E é agora que o vídeo vai começar de verdade. E agora que vai começar o episódio, cara! Problemas dessa Liga Ítalo-Americana de Direitos Civis já existiam mesmo antes da produção do filme começar. Eles tiveram diversos problemas com o livro Poderoso Chefão, publicado em 69, escrito pelo Mario Puzo. A série mostra que o Mario Puzo era um escritor também descendente de italianos, de origem italiana, que tinha diversos problemas ali. Ele estava bem fracassado, estava cheio de dívidas, os livros dele não faziam sucesso, estava devendo muito dinheiro, e ele se dá conta de que escrever histórias sobre a máfia era uma coisa que estava muito em alta, e ele resolve então mergulhar nesse universo que ele, na verdade, nem conhecia muito bem. Ele no início até tá um pouco reticente, porque pelo menos pelo que é mostrado na série, ele também era da opinião de que as histórias de máfia estereotipavam demais os descendentes de italiano, mas ele precisava muito do dinheiro e resolve mergulhar a fundo nessa história para, como a gente sabe, né, como a gente conhece o resultado, contar mais do que uma história sobre a máfia, uma história sobre família, sobre sucessão e sobre diversos outros valores e questões que estão envolvidas nesse meio. A série mostra logo em seguida a Paramount se interessando e comprando os direitos do livro para adaptar ele para o cinema, e o executivo da Paramount, o grande chefe do estúdio na época, o Bob Evans, um dos grandes figurões da história dos bastidores de Hollywood, vivido aqui pelo Matthew Goode, ele contratando um produtor iniciante, bem iniciante na verdade, chamado Albert S. Ruddy, vivido pelo Miles Teller. O Albert S. Ruddy também é uma das outras grandes figuras da história do cinema, da história do auge de Hollywood, e é através das memórias dele, do Albert S. Ruddy, que essa história de The Offer é baseada. Eu acho que essa proposta funciona muito bem, porque de fato o Albert Ruddy foi incansável na luta para fazer esse filme acontecer. Ele encontrou diversos problemas ao longo dessa produção, são inúmeros mesmo, que de fato dão uma boa história, mas em outros momentos, que eu vou entrar aqui, isso me incomoda bastante. Essa série ela dá uma importância bem grande para a história da própria máfia. De fato, a máfia atrapalhou ali bastante na produção de Poderoso Chefão, acabou se envolvendo mais do que era previsto, mas além de mostrar esse envolvimento, a série se preocupa em mostrar de fato a história da máfia separadamente, coisas que acontecem que não tem relação nenhuma com a produção do filme, que é bem interessante de acompanhar, porque de fato essa é uma história muito boa e que conta muito sobre a história dos próprios Estados Unidos. Essa Liga Ítalo-Americana de Direitos Civis, que devia lutar ali pela representatividade dos descendentes de italianos, das pessoas que tinham origem italiana nos Estados Unidos, na verdade ela era chefiada pelo Joe Colombo, que era um grande mafioso, e ela tentou de tudo para barrar a produção do filme antes mesmo dela começar. Na série a gente vê o Joe Colombo mandando o Mickey Cohen atirar no carro do Albert S. Ruddy quando ele estava dentro do carro para assustá-lo e impedir a produção desse filme, mas na verdade essa cena especificamente nunca aconteceu, pelo menos não desse jeito. Olha o que diz aqui o Michael Francesi, ele é um ex-mafioso muito conhecido e que tem um canal bem grande aqui no YouTube contando histórias sobre a máfia, falando sobre filmes que retratam esse universo.
I can tell you for a fact that never happened. Joe Colombo did not call up Mickey Cohen. He didn't have a relationship with Mickey Cohen, number one. Number two, it never happened because Mickey Cohen was in jail during that time. He was in prison from 1963 to 1972. The Godfather started filming in 1971. It was released in 1972, and that encounter never happened. But again, it worked for the television series. It was a good scene. But when you watch it, I'm telling you, it never happened. No entanto, não quer dizer que parte disso não tenha acontecido. De fato, essa Liga Italo-Americana de Direitos Civis manda atirar no carro do Albert S. Ruddy, mas até onde eu sei, até onde eu pude apurar, ele não estava dentro do carro. Isso é uma liberdade com os fatos que a série toma para fins dramáticos, que ok, distorce, é verdade, mas lembrando que é uma série de ficção, eu acho que funciona nesse caso, né, para a gente ter uma maximização ali do que de fato aconteceu. Outras coisas que são mostradas pela série também aconteceram, talvez não necessariamente da maneira que é mostrado. Essa Liga Italo-Americana manda diversas cartas para a Gulf and Western, que era a empresa que era dona da Paramount, presidida pelo Charlie Bluhdorn, pedindo que o filme seja barrado, atrapalhando bastante ali a produção. O Frank Sinatra também foi muito contra a produção de Poderoso Chefão, ele era contra o livro porque ele sentia que o Johnny Fontane, o cantor que é afilhado do Don Corleone, tem a ajuda da máfia ali para crescer na carreira, era baseado nele e de fato esse personagem tem muitas semelhanças com Frank Sinatra, que como se sabe contou com a ajuda da máfia ali para crescer, para ascender na sua carreira. O Albert S. Ruddy, então um produtor bem jovem, queria fazer de tudo para que esse filme acontecesse, aquilo ali era tudo para ele, e ele toma as rédeas dessa situação. Na série é mostrado que ele convida o Joe Colombo, que é vivido aqui pelo Giovanni Ribisi, para que ele venha até a Paramount, sente e leia o roteiro de Poderoso Chefão, e ele garante que depois dessa leitura ele vai estar satisfeito com o resultado e vai ver que o filme não é prejudicial, não contribui para estereótipos dos italo-americanos. Nesse encontro, o Albert S. Ruddy tem uma grande sacada para conseguir convencer o Joe Colombo e a Liga Italo-Americana de Direitos Civis a não barrar a produção do filme. Ele diz que a palavra máfia, que era uma das grandes preocupações dessa liga e dos próprios mafiosos, ela não ia aparecer em nenhum momento do filme, que ela seria retirada do roteiro. A questão é que essa palavra sequer estava sendo utilizada, ele engana ali a liga para conseguir ganhar a confiança desses caras e fazer com que a produção do filme continue. Esse é um ponto que eu acho bem legal da série, que de fato existiu essa negociação, mas é um dos pontos que a coisa começa a me incomodar um pouco. Por quê? Até onde eu sei, essa palavra nunca esteve no roteiro. De fato, a palavra máfia nunca esteve escrita no roteiro de O Poderoso Chefão. Na série, o que acontece? É mostrado o Albert Ruddy indo conversar com Coppola e ele pedindo para que a palavra não seja usada, e o Coppola diz, ok, não tem problema. Então, coloca muitas das decisões criativas na conta do Albert Ruddy. Eu não estou dizendo que ele não teve, mas a gente sabe que o envolvimento do Coppola nessa história toda foi muito grande. O Coppola, de fato, também lutou muito para que o filme acontecesse, e muitas das decisões que eu acho que às vezes eram do próprio Coppola são colocadas na conta do produtor. O Coppola, na minha opinião, nessa série, ele é vivido aqui pelo Dan Fogler, um ator que está fisicamente até bem parecido com o Coppola jovem, mas eu acho que, infelizmente, ele é retratado, ele é interpretado como um bobão. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. E o Coppola não era e não é nada disso, ele é um dos grandes gênios da história do cinema, mas aqui é mostrado como se ele fizesse o papel de um gênio incompreendido que está batendo o pezinho ali para que as coisas que ele quer sejam feitas, e que ele não tem um envolvimento tão grande nisso, mas como a gente sabe, ele se envolveu muito nessa produção para que tudo isso acontecesse. Mas todos os pontos dessa produção tumultuada de fato estão lá retratados. A caracterização dos atores, dos personagens reais, muitas vezes ela é desconfortável, em outros momentos eu acho que ela funciona muito bem. Eu destaco aqui o Anthony Hipólito, que interpreta um jovem Al Pacino, tá de fato muito parecido com Al Pacino naquela época, tanto na aparência mesmo, quanto na forma de falar, na maneira de se expressar. Acho que esse é um dos pontos altos da série The Offer. Vale destacar aqui também que eles são muito inteligentes em não reproduzirem as cenas de O Poderoso Chefão. Eles mostram lá o Anthony Hipólito como Al Pacino nos bastidores, mostram o Justin Chambers aqui vivendo o Marlon Brando, mostram eles conversando com os produtores, eles compondo, criando o personagem. Algumas dessas histórias são de fato bem interessantes e valem a pena estar na tela, mas eles não colocam em tela os momentos em que eles de fato vivem o Don Corleone ou o Michael Corleone e tudo mais.
Isso é, como eu disse, uma decisão bem inteligente, tanto para manter a mística ali desse grande filme, quanto porque, de fato, por melhores que esses atores sejam, eles não iam conseguir representar de novo essas grandes cenas desses grandes atores, desses ícones do cinema, e obviamente a série acaba perdendo um pouco com isso, de tentar reproduzir essas cenas que são tão clássicas e que não precisam ser reproduzidas. Outras liberdades criativas me incomodam bastante, eu vou citar aqui a que mais me incomodou ao longo de The Offer. Eles retratam aqui o Gianni Russo, que é o ator que interpreta o Carlo Risi, marido da Connie, filha do Don Corleone, como um figurão meio bobalhão ali, que se passa muito. Eu acho até que ele era um cara assim, isso dá pra sentir um pouco as entrevistas que tem dele por aí. Ele era um grande figurão, até tinha relações com a própria máfia. Porém, eles mostram que na cena em que o Carlo Risi espanca a sua mulher, a Connie Corleone, vivida pela Talia Shire, eles simplesmente mostram que o Gianni Russo teria, durante a cena, de fato espancado a Talia Shire, né, a atriz que, além de tudo, era irmã do Coppola, o diretor do filme. Até onde eu sei, isso nunca aconteceu. Não existe, pelo menos até onde eu pude procurar, nenhum relato sobre isso na internet. Achei, inclusive, informações dizendo que isso é falso, isso só tá na série, isso nunca aconteceu realmente. E aí eu acho que essa é uma chamada liberdade com os fatos bastante irresponsável e até perigosa de se tomar, retratar uma pessoa que existe, que ainda está viva, né, o Gianni Russo ainda está vivo, como um agressor de mulheres, alguém que espancou a sua colega de elenco durante as gravações do filme. Acho que a série pesou demais a mão nesse sentido, e ainda tenta fazer uma outra coisa, porque a cena seguinte, né, é a cena do Sonny Corleone espancando o seu cunhado, batendo no Carlo, e de fato o James Caan, durante essa cena, ele esconde um cabo, um pedaço de pau no carro, sem que o Gianni Russo saiba, atira ali nele na hora que eles vão se confrontar. De fato, ele acerta o ator diversas vezes, acabou quebrando 2 costelas do Gianni Russo durante a cena, mas a série mostra que isso foi feito porque, novamente, o Albert S. Ruddy, o cara que tem todas as ideias, que eu acho que de fato pesa a mão nisso, vai lá, conta pro James Caan que o Gianni Russo bateu na Talia Shire e diz para que ele, na próxima cena, ele vai lá e desconte a raiva nele, e aí por isso ele teria acertado de fato o Gianni Russo. E não foi isso que aconteceu. Existe até um vídeo falando do Gianni Russo falando sobre isso, dizendo que o James Caan tinha raiva dele por causa de uma brincadeira que aconteceu envolvendo uns mafiosos ali durante a produção do filme, e de fato na cena ele descontou a raiva que ele tava nessa cena de agressão e de fato acertou ele. Também não tem como saber se isso é verdade ou simplesmente o James Caan entrou demais no personagem ali e acabou sem querer acertando seu colega de elenco. O que importa aqui é que, além de perigosa, essa acusação que a série faz, ela é desnecessária, porque a história real, a história que existe, relatos por aí, ela é, além de tudo, mais interessante. Quando essa série foi anunciada como sendo parte da Paramount Plus, uma produção da Paramount Plus, eu fiquei um pouco preocupado, porque a Paramount foi uma das grandes responsáveis por colocar muitos problemas na produção de O Poderoso Chefão. Então, eu achei que talvez essa série ia aliviar demais para o estúdio. Ela não alivia necessariamente, porque ela mostra de fato que o estúdio complicou muito a produção do filme. Ela mostra o Bob Evans, que eu preciso destacar aqui, é vivido brilhantemente bem pelo Matthew Goode. Talvez essa seja a melhor representação, basta procurar algumas entrevistas do Bob Evans aí pela internet. Ele está muito parecido fisicamente, do jeito de falar, a voz anasalada, está realmente muito parecido. Ela mostra que o produtor ali não queria que o Marlon Brando fosse escalado, tentou barrar a escolha do Al Pacino como Michael Corleone, mas a maior parte das decisões do estúdio que de fato complicam a produção do filme são colocadas na conta do Barry Lapidus, vivido aqui pelo Colin Hanks. Esse Barry Lapidus é um personagem fictício, um dos poucos, talvez o único ali mostrado nessa série, que, né, para centralizar todas as más decisões do estúdio, o que é uma forma, na minha visão, de passar um belo de um panão. E a série mergulha realmente em 2 universos que são muito ricos da gente conhecer. Um deles, que eu já falei um pouco, é o da máfia, a ponto de o produtor do filme de fato estreitar relações com o Joe Colombo e a máfia vir a interferir em diversas questões e participar mais ativamente de diversos pontos da produção do filme, que a gente não tem como saber até que ponto são verdade, até que ponto foi mais uma das liberdades criativas que foram tomadas. Mas mostra, por exemplo, e isso é uma história que sempre é legal de conhecer mais detalhes, a saída do Crazy Joe Gallo, mais um Joe para essa história da máfia,
que era um dos criminosos ali da família Profaci, um dos grandes loucos, né, como o próprio nome já diz, que eram conhecidos nesse meio. Ele sai da prisão ali no início dos anos 70, e isso cria uma tensão bem grande dentro da organização, que agora, né, se chama Organização Colombo. Ele tinha uma rixa antiga com o Joe Colombo. Está mostrado também que o Colombo foi baleado 3 vezes no dia 28 de junho de 1971 pelo Jerome A. Johnson, um criminoso negro que pertencia a um grupo, né, de criminosos afro-americanos com quem o Crazy Joe Gallo estreitou relações, ficou bem próximo durante o período que ele ficou na prisão. Isso aconteceu durante o 2º dia da unificação italiana, evento que foi patrocinado pela Liga Italo-Americana de Direitos Civis, no Colombo Circle, a famosa rotatória de Nova York, em homenagem a um outro Colombo, que não é o Joe, o Cristóvão Colombo. Na série mostra que o Albert S. Rudd estava presente nesse dia. Eu não sei se ele estava presente ou não, mas havia, pelo que se sabe, mais de 50 mil pessoas ali no lugar. A essa altura, a Liga Italo-Americana de Direitos Civis estava mais do que não atrapalhando, estava apoiando a produção de Poderoso Chefão, e a série mostra que esses dois homens aí criaram uma relação de amizade, a ponto do Albert S. Rudd ir visitar o Joe Colombo no hospital. Isso realmente não dá para saber se foi como aconteceu. Só para que se saiba, o Joe Colombo morreu alguns anos depois, em 78, de um ataque cardíaco em decorrência dos ferimentos que ele teve nesse dia. Já o Crazy Joe Gallo foi morto em 7 de abril de 72 no Humberto's Clam House, um restaurante bem conhecido que existe até hoje em Nova York. Na série mostra ele sendo morto por um dos membros da Organização Colombo em retaliação ao que tinha acontecido. Porém, essa é mais uma distorção dos fatos ali, porque mostra isso acontecendo antes de O Poderoso Chefão estrear, durante a produção do filme, e mostra o Joe Gallo atrapalhando os trabalhos ali de O Poderoso Chefão depois que ele baleou o Joe Colombo, mas isso não tem como ter acontecido desse jeito, pelo menos, porque, como eu falei, o Crazy Joe morreu em abril de 72 e O Poderoso Chefão, como a gente sabe, estreou nos Estados Unidos no dia 24 de março de 1972. Então é impossível que ele tenha sido baleado enquanto o filme ainda estava em produção. Só a fins de curiosidade, a morte do Crazy Joe Gallo é um fato bem conhecido e bem explorado pela ficção no filme O Irlandês, do Martin Scorsese, baseado no livro escrito pelo irlandês Frank Sheeran. O irlandês, o Frank Sheeran, reivindica para si a morte do Crazy Joe Gallo. Ele conta que ele entrou no Humberto's Clam House e baleou o Crazy Joe Gallo, o que é uma versão que ela é contrariada por diversos depoimentos de ex-mafiosos aí que dizem que é impossível, que na verdade isso não aconteceu, não foi o Frank Sheeran que matou o Joe Gallo, mas isso também serve para mostrar o quanto esse fato ele é cercado de distorções e de versões diferentes, porque de fato foi um acontecimento bem marcante na história do submundo do crime de Nova York. E claro, o devido mergulho no auge da nova Hollywood é mostrado durante essa série. Além da produção de Poderoso Chefão, a gente tem detalhes mais rápidos, alguns um pouco maiores, da produção de outros grandes filmes. A gente vê, por exemplo, detalhes do relacionamento desse lendário produtor Bob Evans com a Ally McGraw, atriz de Love Story, por exemplo, que acabou trocando o Bob Evans pelo Steve McQueen, outra grande lenda do cinema, né, numa das histórias de fofoca aí de Hollywood bem conhecidas. Isso aconteceu durante as filmagens de Os Implacáveis. Era isso que eu tinha para dizer, perdão se eu me passei demais no tempo desse vídeo. A história da produção de O Poderoso Chefão dá muito o que falar e uma série sobre isso, claro, também acaba nos dando várias coisas para serem comentadas. Como eu disse, muitas das coisas que são mostradas aqui são interessantes, acho que valem a pena de ser assistidas, acho que, né, a história merece que sejam contadas. Outras me incomodam, eu citei as principais delas aqui, mas eu quero muito saber o que você aí do outro lado achou de The Offer, essa série que conta os detalhes da concepção, da criação desse grande clássico do cinema. Me conta aqui nos comentários
eu leio absolutamente tudo que escrevem. Essa é a vantagem de ter um canal que ainda é um pouco pequeno, mas que, claro, está crescendo. A cada novo inscrito aqui eu fico muito feliz de receber essa notificação. Então, por favor, também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no Troca Letras.